Glória a Jesus. Aplauda forte, gente. Aê, agora. Agora vocês comeram feijão, né? Vocês ficam comendo com churrasco todo final de semana e fica assim, pesado, todo cansado, sem bater palma direito. Diga para teu irmão, para de comer em nome de Jesus. Come pouco. Já lançou o manjaro aí para vocês tomarem, aplicarem e ficar magrinho. Oh, glória. A nutricionista disse, não, tem dieta aí, tem dieta, viu? Nada de manjaro, nada de Ozempic, nada de coisa fácil. Deus gosta do difícil. Só Deus, né? Porque a gente... Misericórdia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 13... o versículo 13 ao versículo 15. E aí, varão, tudo certo? Deus abençoe meus músicos. Oh, glória. Vocês estão felizes? Amém? Quem está com dinheiro na conta aí, levante a mão. Rapaz, vocês aprenderam a profetizar. Vocês são sabidos, né, rapaz? Mesmo sem, mas já está profetizando. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Eu creio nessa profecia. Essas profecias boas assim, eu creio em tudo, viu? Só não creio em profecia ruim. É aí, é? Lucas 19. Eu queria que você virasse para alguém rapidinho, por favor. Mas com todo carinho, porque tem gente que não gosta que você fique falando para ela. Com todo carinho você fala assim, você foi chamado para multiplicar. Vire para mais alguém agora do outro lado, para você, já que você incomodou de cá, incomode de lá. Você vire para a parede que você está murmurando. Fale para a parede aí agora, em nome de Jesus. Não, calma, vocês estão muito rápido. Para o de cá, você foi chamado para multiplicar. Para mais alguém, você vai dizer assim, olha, você não vai terminar, que a bênção só vai para quem recebe, tá? Calma, rapaz, calma. Vocês estão muito acelerados, Jesus Cristo. Você não vai terminar como começou. A sua vida vai ser muito melhor, muito mais próspera e muito mais abençoada. Aí sim, agora vocês estão chiques, rapaz. Você já começa a profetizar. Eu preciso de pelo menos, gente, 10 pessoas alegre, feliz, e que dê glória a Deus e aleluia para me incentivar a pregar hoje, que hoje eu estou desincentivado. Acho que eu vou virar palhaço. Eu acho que eu vou virar palhaço, vai ser o jeito. Viu? Lucas 19, versículo 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler? Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados. Deu a cada um uma moeda de ouro e disse, vejam o que vocês conseguem ganhar com este até a minha... Versículo 14. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queria que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro para saber quanto havia conseguido ganhar. Vamos ler o 16. Só para parar aí. O primeiro chegou e disse, patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 10. Você pode botar, por favor, a versão que você colocou aí foi em THL. Bote a ACF no 13, 19:13. Tem ela aí não? Essa aí de THL. Isso. Deixa eu ver se... Minas. Isso, essa versão. E chamando 10 servos, é só para você saber a quantidade. Seus, deu-lhes 10 minas. 10 servos e 10 minas. Vamos de novo, 10 servos. Antes de eu pregar, que eu estou incentivado por vocês, eu queria rapidamente fazer uma oração.
Vamos acalmar o espírito agora, porque a mensagem do Senhor precisa penetrar em nossa vida. Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome mais uma vez. Eu sei que a alegria vem do Senhor. E quando a alegria vem, isso nos fortalece. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pelo pão de cada dia, pelas tuas misericórdias que são infinitas e são as causas de a gente não ser consumido. Ai de nós se não fosse ela. Ai de nós se o Senhor nos perdoasse naquela cruz. Ai de nós, meu Pai, se o Senhor não tivesse feito tudo por mim e por este povo lindo que está aqui. É o Senhor que faz maravilha em nosso meio. Por isso nós te agradecemos. Prepara a nossa mente nesta hora para ouvir a tua palavra. Nosso espírito, meu Pai, para ouvir a tua voz. Prepara o nosso coração para reter tudo que o Senhor vai falar nesta noite, que possamos alcançar do Senhor aquilo que o Senhor tem para ministrar em nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Seja conosco, fica conosco aqui. Opera o que o Senhor quiser operar nesse lugar. Distribui dons, talentos, distribui o que o Senhor quiser distribuir aqui nessa noite, porque o Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser nesse ambiente. O Senhor é dono dele. E por isso nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Preste atenção no que a Bíblia está falando aqui. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. A Bíblia está falando de uma entrega. Uma entrega de quê? De valores que foram confiadas na mão dos seus servos. Quantos servos tinham? 10 servos. E quantas minas? Ou moedas, como vocês quiserem falar. Então a Bíblia está trazendo uma historinha que o seu senhor sai, vai viajar e depois vai voltar. E ele entrega essas 10 minas aos seus 2 servos e diz para eles: vão lá e multiplica. Coloca o tema, por favor. Pode sair daí. Você foi chamado para multiplicar. No Antigo Testamento, o templo era chamado de a casa do tesouro. Você lembra quando Moisés criou um templo ali? Ali era o lugar que Deus, ele visitava o seu povo, falava com o sumo sacerdote trazia a mensagem para o sacerdote, e o sacerdote levava para o povo. O povo não tinha acesso direto a Deus, ou seja, no velho, o templo era o lugar, o ambiente criado para Deus ser adorado. No Novo Testamento, o templo não é essas paredes. O templo não é esse altar como alguns pastores santificam o altar. O templo é eu e você. São as pessoas. Diga comigo, as pessoas. Ou seja, se o templo somos nós, o que é que eu quero trazer nessa noite? Deus, ele sempre vai estar distribuindo, como eu falei no início, que a Bíblia está dizendo que esse versículo, esse capítulo, o Senhor distribuiu aos seus servos talentos, moedas, minas, tesouros, ouro, e pediu para eles multiplicarem. Se você ler comigo o versículo 15, coloca o versículo 15, por favor. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos e quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. O versículo 16, veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele rendeu 10 vezes mais do que o Senhor tinha dado para ele. No versículo 17, e ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade.
o próprio Senhor dá a ele 10 cidades para ele ter autoridade. Diga comigo, de mais para mais. Nunca de mais para menos. Sempre que a gente tem alguma coisa dada por Deus, nós temos que fazer essa coisa dar algum resultado. Se a gente não dá resultado, nós somos pessoas infrutíferas. Eu sei que tem pessoas na terra que nunca dá resultado, mas eu sei que tem milhares de pessoas que dão resultados. Eu estou pregando tanto para a pessoa que dá resultado, como para a pessoa que não dá resultado. Eu não sei se quem não dá resultado está aqui, mas deve estar nos assistindo ou em Londres. Mas alguém vai ouvir minha voz nessa noite. Mas quem dá resultado está aqui, glória a Deus por isso, vai estar me ouvindo também. Mas é necessário que nós demos resultado. É necessário que a gente multiplique aquilo que Deus nos dá. Porque tudo que Deus nos dá não é para a gente guardar para nós. É para a gente multiplicar. O versículo 18, hoje vocês vão ler Bíblia, tá? E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5, um rendeu 10, o outro rendeu 5. Tá beleza também. Foi menos, mas também tá bom. 50%, 100%. Mas rendeu alguma coisa. Um lucro de 50% está maravilhoso. Se você não quer, eu quero. Na minha empresa. Está maravilhoso. De 100, melhor ainda. Calma. Não aumente tanto. Você pode trabalhar com 1.500 também. Ele é muito ligeiro. O Alan falou de número com esse rapaz, é problema, viu, gente? Mas vamos falar de metade. Então, se a gente está falando de metade, nós vamos fazer o seguinte: esse rende 5, o outro rende 10. O versículo 19, verso 19 diz assim: e a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. Ou ele iria reinar também sobre 5 cidades. Então, eu tenho 5, ganho mais 5. Eu tenho 10, ganho mais 10. 1.500, 150 sobre lucro. Aí você vai para o versículo 20. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina. O que se diz? Que guardei no 21. Olha o resultado desse. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Olhe, a pessoa que não tem resultado, geralmente ela é o quê? Medrosa. Ela não acredita no potencial que ela tem. Mas eu vou chegar lá. Primeira coisa que você precisa aprender, de 3 lições que eu tiro desse texto aqui. A primeira lição: Deus, ele deposita em mim e em você um talento. Deus, ele deposita em mim e em você um tesouro. Deus, ele depositou, vou falar melhor assim, em mim e em você um tesouro. E que tesouro foi esse, pastor? Eu não quero falar sobre vida financeira, por mais que essa mensagem dá uma vida financeira poderosa, fala de vida financeira, mas eu quero falar do que Deus ele fez em mim e fez em você. Nós temos um fiel depositário, que é o próprio Deus. Ele depositou na minha vida o ar que eu respiro. Ele depositou na sua vida o ar que você respira. Ele depositou na nossa vida o sol no seu amanhecer.
Ele depositou nas árvores o fruto que elas vão dar. Ele depositou em mim e em você uma preciosidade que é a sua própria natureza, o seu próprio poder, a sua própria graça, o seu próprio favor, ou melhor dizendo, Ele depositou Ele mesmo em mim e em você, quando Ele diz: façamos o homem, imagem e semelhança. Esse homem, essa mulher vai ser considerado o meu tesouro depositado. Não existe na Bíblia assunto algum dizendo que você nasceu para dar errado. Escuta isso. Não existe na Bíblia história alguma que a gente nasceu para ser infeliz. Pelo contrário, nós nascemos para triunfar, nós nascemos para celebrar, nós nascemos para viver o melhor de Deus nessa terra. Pastor, o senhor está me incentivando a crer na teologia da prosperidade? De jeito nenhum. Eu estou pregando o que a Bíblia diz. Em Salmo 139 diz: Deus nos fez de maneiras extraordinárias e o Senhor nos fez no céu. Se você rodar a Bíblia em peso, você vai ver que Deus, Ele te criou para ser herdeira, herdeiro, te criou para viver o sobrenatural, te criou para viver milagres extraordinários, que Deus te fez para você frutificar, multiplicar, prosperar, avançar, decolar, viver o extraordinário. Deus não te fez para paralisar, Deus não te fez para ter medo. Deus te fez para você multiplicar talentos. E se você tem um talento do Senhor, ao menos dentro de você, não pode deixar de ter resultado. Tem que ter resultado. Diga para o teu irmão, por favor, com muito carinho dessa vez: o resultado é que vai mostrar quem você é. Mas não é para você, é em Deus. E sem resultado, pastor? Zero à esquerda, orelha seca. É ou não é? Sem resultado, não vale nada. Ninguém quer estar perto de você. Com resultado, alguém vai querer estar perto. Alguém vai querer estar do seu lado. Alguém vai querer te imitar. Alguém vai querer, no mínimo, ser igual a você. Porque o resultado atrai, mas a falta dele não atrai ninguém. Primeira coisa, Deus, Ele deixou em nós um depósito. E eu sei que alguém pode ter dito a você que você é um erro. Eu sei que alguém pode ter dito a você que você não iria dar certo. Eu sei que alguém pode ter uma palavra de humilhação para você e ter te humilhado, isso ter feito parar. Mas de uma coisa eu sei: isso não vai definir você. O que vai definir você é em que você vai acreditar. Se é no que Deus falou ou se é no que essa pessoa está falando de você. Porque o que a Bíblia diz é que você nasceu para ter resultado. É que você nasceu para ser um depósito de Deus, de talentos de Deus, de minas, de ouro, de tesouros. Versículo 13, você está vendo que minas foram dadas. E esse versículo 13 é o que nos deixa bem consciente de que foi depositado algo na vida dos servos. A segunda lição, e a coisa mais importante que a gente tem que guardar nesse texto aqui, é que Deus está falando com a gente que Ele está criando em nós
uma expectativa quando ele diz assim, ó, negociai até que eu venha. Ele está criando, ele está confiando e criando em mim e em você, e nesses 10 servos que foram sorteados para receber tesouro, que eu e você somos pessoas escolhidas por Ele. Quando Ele deposita algo, Ele cria em nós expectativa, ou melhor dizendo, Ele cria nele expectativa que a gente dê resultado. Imagine Deus levantar Davi, e Davi não dá resultado nenhum. Ele ia ser rei de quem? Fala comigo, vamos. Cadê as 10 pessoas? De ninguém. Imagine Deus levantar Moisés e Moisés não dá resultado. Moisés ia libertar quem? Ninguém. Imagine Deus levantar o próprio Jesus Cristo na terra sendo um homem e Jesus não dá resultado. O que seria de nós? Nada. Sofredores, pecadores eternos, condenados. Já teríamos um destino definido, que era um inferno, porque Jesus não cumpriu a missão. Então toda a missão que Deus te dá é para você cumprir a missão que Ele te confiou. Então primeiro Ele deposita, segundo Ele cria a expectativa, e terceiro, ele vai voltar. Terceiro é o mais forte. Uma hora ele vai voltar. E quando ele voltar, irmão Alá, ele vai cobrar de mim e de você o que você fez com o talento que ele te deu. Mostra as tuas mãos. Mostra o resultado. Cadê as coroas? Cadê as almas? Cadê o que você fez para mim? Como você multiplicou? Aí vem a questão. Ele chama um, e esse um traz 10 resultados. Chama o outro, e esse outro traz 5 resultados. E chama também um outro, e esse outro diz que enterrou em um lenço para devolver para ele, porque temia, porque sabia que Deus era terrível, que Deus poderia pesar a mão nele, porque ele acreditava que Deus era um Deus vingador. E assim vive muita gente, acreditando que Deus é mau, porque foi ensinado assim. A religiosidade consumiu tanto essas pessoas, e os discursos que não convém e que não está na Bíblia fez com que essa pessoa fosse tão presa mentalmente que ela não consegue ter resultado por causa de medo de errar, medo de ferir a integridade de Deus, medo de não conseguir fazer, mesmo sabendo fazer. Tem gente que tem medo. Você pode dizer para mim assim: pastor, eu não sei pregar. Mas você pode saber alguma coisa. Você pode saber cantar, você pode saber tocar, você pode saber servir uma água, você pode saber lavar um banheiro, varrer uma casa, você pode saber tudo. Mas aí você fica limitado a fazer aquilo que você não sabe fazer, e dizendo porque você queria fazer uma coisa que você não sabe fazer. E às vezes seu talento não é para pregar, mas seu talento é para abraçar, para acolher, para estender a mão, para ajudar financeiramente. Às vezes seu talento é para adorar, às vezes seu talento é para servir na igreja, às vezes seu talento é para atrair pessoas para a igreja. Tem gente que tem talento de sobra, mas só quer fazer aquilo que não sabe fazer. Deus não te chamou para fazer aquilo que você não sabe. Deus te chamou para fazer aquilo que você sabe
fazer. Pastor, mas não é bem assim. Porque eu tenho alguns bloqueios e não consigo colocar isso em prática. E por eu ter esses bloqueios que me travam, eu preciso de uma ajudinha, eu preciso de que alguém me estenda a mão, me ensine, me oriente, e que alguém faça por mim, porque eu não me sinto apto a fazer. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando na Bíblia você viu Deus errar? Pergunta a você mesmo, quando foi que Deus errou? Se você acha que Deus não errou, como é que você consegue colocar na sua cabeça que Deus errou com você? Se Deus não errou com o outro, Deus vai errar comigo? Porque eu tenho frustrações, porque eu tenho bloqueios, porque eu digo para mim mesmo que eu não consigo, porque eu sou tímido, eu tenho medo, eu me desespero quando eu vou fazer algo. Será que Deus errou em te chamar? Não. Deus nunca vai errar. Deus nunca vai falhar. Olha o que está escrito, por favor, aqui em Mateus capítulo 25. Coloca aí, filho, versículo 16. Eu vou bem devagar para você não ficar indigesto nessa hora, porque você pode ter uma indigestão. Olha o que está escrito. E tendo ele partido, aqui é coincidência dos textos, tá? O que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Aqui é uma outra parábola. Então, e tendo ele partido, bota na versão agora, cada versão é um sentido. O empregado que tinha recebido 500, não, é no 16 moedas, saiu logo. Em outras versões tem, saiu imediatamente. Você achou essa aí? Imediatamente. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu que horas? Imediatamente, na mesma hora, logo, depressa. Ele saiu que horas? Na mesma hora, imediatamente. O que é que nós aprendemos aqui? Que a gente precisa quebrar essa inércia de dizer, eu preciso me preparar, eu preciso de um tempo para mim. Se Deus te deu, se Deus confiou em você, você não precisa de nada. Você só precisa abrir a sua boca, que o Espírito vai falar. Você só precisa fazer o que você tem que fazer. A gente só precisa o quê? Se mover, se movimentar. A gente não pode paralisar a nossa vida e dizer assim, ai meu Deus, eu vou pegar esse talento, vou colocar num lenço e vou enterrar, porque eu vou ter medo, eu vou ter desespero, eu não confio em mim mesmo, porque eu não sei porque Deus confiou, eu não sei porque Deus acredita tanto em mim. Se eu não acredito, gente, você pode até não acreditar, mas Deus confiou em você. Você pode até não se achar capaz, mas eu nunca vi na Bíblia Deus pegando o capaz. Eu vi Deus pegando o incapaz e fazendo ser capaz. Eu vi Deus pegando o menor e fazendo ser grande. Eu vi Deus pegando o impossível e tornando possível. Eu nunca vi na Bíblia Deus pegando quem estava em cima. Eu só vi Deus pegando quem estava embaixo e colocando em cima. Então a sua forma de achar, a sua forma de compreender é sua, não é a de Deus.
A de Deus está pegando você e dizendo assim: olha, eu acredito em você. Está na hora de quebrar essa inércia, essa paralisia, e diga com você mesmo assim: está na hora de fazer algo com o talento que você recebeu. Chega de você dizer: ai, eu não consigo, ai, eu não tenho jeito, ai, meu Deus do céu. Primeira lição, anota por favor, primeira lição que esse cara tem de atitude: ele vai lá e quebra a paralisia. Ele começa imediatamente com o que Deus deu. Deus deu a ele quanto? Sim. É muita coisa? Talvez você está esperando entrar na sua conta uma quantidade de dinheiro grande. E é por isso que você não consegue dar uma cesta básica a alguém ainda, porque você acha que vai lhe faltar. É com esse talento que Deus quer que você ajude pessoas. É com esse talento que Deus te deu, que você acha que é pouco, que Deus quer que você faça algo para Ele. Não é sobre quantidade, é sobre o que você está disposto a fazer com o que Ele está te dando. Não é sobre o que você acha, é sobre o que Ele já tem definido, traçado para a sua vida. Ele tem uma história traçada para você, Ele tem um destino traçado para você. E o destino é que você, uma hora ou outra, vai precisar prestar conta dos seus talentos. E como você vai prestar conta? Com medo? Paralisado? Ou saindo imediatamente fazer o que você tem que fazer? Nessa noite eu quero que você saia daqui depressa, correndo, fazendo o que você precisava ter feito há vários anos atrás. Tem muita gente que parou no tempo, tem muita gente que deixou de fazer aquilo que Deus levantou para fazer. Por quê? Porque não estava dando certo, você estava fazendo do seu jeito. Eu vou chegar lá, você vai aprender. Não tenho pressa de pregar. Eu não sou aquele tipo de pregador que só joga a isca e não joga como pegar o peixe. Porque uma coisa é você jogar o anzol e a isca lá no rio ou no mar, mas o peixe vai pegar e vai levar ela, se você não souber dar o velho cutucadazinha para prender a boquinha do peixe. Você vai ter que fisgar o peixe. Pastor, mas tem peixe que engole a isca. Ele vai mordendo na beirada e aí você vai ter que dar aquela velha puxada. Uma vez um irmão foi disputar comigo pesca, e aí ele disse: eu vou ganhar para você. Eu digo: rapaz, você não vai não, pare com esse negócio. E aí ele jogou a linha e tome ele. Eu digo: preparei minha linha. Eu digo: eu vou jogar. E quando eu jogo, eu venha de novo, venha de novo, venha de novo. No quinto ele deu um pulo. Pelo amor de Deus, parece que os peixes falam com você. Eu disse a você que eu sei pescar. Saber pescar é uma coisa, tentar pescar é outra. Você está entendendo? O segredo não é você tentar. O segredo é você fazer aquilo que foi otorgado para você fazer. Se Deus te deu, é porque Deus sabe que você é capaz. Deus não erra. Deus não erra. Se Ele te deu talento, tenha certeza que Ele sabe que você é capaz de entregar o que Ele te deu. Primeira lição: esse cabra quebra a paralisia, sai imediatamente. Comece pequeno, comece o que você tem, mas comece, tá? Não deixa de começar. 25:17, vamos continuar. Corre para eu correr. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros. Rapaz, o negócio é estreito. Você está vendo que é parecido? 5, 5, 2, 2. Então, por que esse aqui só ganhou 2 talentos?
essa NAA, não é? Coloca em outra versão aí, por favor. Da mesma sorte, não. Em outra. Eu quero só aquele contexto. Do mesmo modo. ACF você colocou? Da mesma sorte. Deixa na mesma sorte. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Quando fala na mesma sorte, ou do mesmo jeito, em outra versão tem do mesmo jeito. Não sei se você vai achar, eu vou ter anotado a versão, mas eu não notei, esqueci. Achando que todas estavam iguais. Esse é o defeito de a gente estudar só com uma versão. Então, do mesmo jeito, o outro foi lá e ganhou mais 2. O que acontece, gente? O que eu entendo aqui? Que o outro olhou para o que fez mais 5, não teve a capacidade de fazer mais 5, mas fez mais 2. Ele fez do mesmo jeito, da mesma sorte, da mesma coisa, saiu imediatamente, ficou ali comparando o que o outro estava fazendo e conseguiu fazer mais 2. Vamos dar um exemplo assim, vamos conjecturar isso aqui. Só que para a gente fazer isso, e às vezes a gente quer imitar Jesus Cristo, nós queremos muito imitar Jesus Cristo e a gente precisa imitá-lo. Eu lembro que Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ele foi capaz de imitar a Cristo. Mas quando ele pregou para as pessoas, ele trouxe a responsabilidade para quem? Para ele. E pediu que as pessoas fossem imitadores dele, como ele era de Cristo. Cada um no seu nível. Cada um no seu quadrado. Então é melhor eu pegar o irmão que faz 2 ou 3 coisas boas e imitá-lo, do que eu logo querer imitar quem? Jesus. Eu sei que muita gente quer imitar Jesus e de fato isso é louvável e tem que fazer isso. Mas quando a gente é iniciante da fé, nós precisamos observar quem é o seu maior exemplo da fé, para que você no mínimo imite essa pessoa. No mínimo você queira chegar no nível daquela pessoa, ou 2 passos abaixo, ou 3 passos abaixo, como esse homem fez. Um fez 5, o outro fez 3, fez 2. Mas está fazendo alguma coisa, está tendo algum resultado. Se somar 5 com 2, vai dar quanto? Vai dar 7. Então está perfeito. Se formar 10 cidades com 5 cidades, vai dar 15 cidades. Está maravilhoso. Alcançou mais, sim ou não? Então as coisas têm que ser somadas. E quando as pessoas elas são maduras, elas não se preocupam muito em competição. Porque quem compete só faz com que alguém perca. Ou vai ser a pessoa que está querendo ser o que ela não consegue ser, ou vai ser aquela pessoa querendo ultrapassar a outra. Então vai ter uma disputa, não vai ser legal, não vai agradar a Deus. Mas quando tem uma tranquilidade, dizendo assim: olha, você fez 5, vamos somar com 2, eu fiz 5, você soma 2, eu fiz 3, eu fiz 4, por aí vai, o negócio dá certo. Então, esse versículo é meio parecido com isso. Só que o problema hoje é que algumas pessoas têm uma mentalidade que ama perseguir, criticar, maldizer. Você conhece esse tipo de gente? Tem pessoas que gostam de criticar, de maldizer, de perseguir, né? De disseminar. E essas pessoas gostam de perseguir quem tem sucesso, quem faz sucesso, quem cresce na vida. Se o pastor cresceu em alguma coisa, está errado.
Pastor não era para crescer, pastor era para sofrer. Porque foi ensinado assim. Pastor não era para ter empresa, pastor era para estar ali na igreja, vivendo de saláriozinho, de dízimo de oferta do irmão, para o irmão poder mandar no pastor. Lá ele está repreendido em nome de Jesus. Você vai mandar em outro, não em mim. Nem eu quero mandar em você, o que você quer mandar em mim? Pastor não pode ter um carro, puxa, pastor ladrão. É assim ou não é? Uma empresa do irmão não pode crescer e está na mídia, porque se a empresa... Né? Vaidade, tudo é vaidade. Aí começa a crítica, a perseguição. A irmã que não pregava sobe notar daquela palavra maravilhosa. Oxi, essa palavra copiada. Aí começa as críticas, porque não é capaz de fazer o que a irmã fez, que ficou lá com medinho escondendo no lenço. E aí, kkk, com qualquer. Tem um isso. Deixa eu beber água. Deixa eu parar. Por que, gente? Se alguém prospera financeiramente, está fazendo algo errado. Por que a mentalidade dessas pessoas é assim? Se alguém muda de casa, né, para que desperdício? Por que a mentalidade dessas pessoas é assim? Por que são? Olha para mim aqui, olhe mesmo. Aqui tinha 2. Um olhou para o que tinha 5 e se inspirou. Verso 18. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o de que seu senhor havia confiado aos seus cuidados. O que é isso, gente? Eu fico às vezes parando para observar. Eu nem gostaria, mas como o pastor tem que saber quem são as ovelhas fora de casa, ele tem que observar a rede social, né? Que a rede social denuncia crente, como também eleva crente. A mensagem que às vezes a pessoa posta dizendo que é indireta e já é direta, como metralhadora de Jeová, cartuchada, né? Aí esse tipo de pessoa que fica ali, alimentando na rede social, como se todo mundo estivesse sabendo o que ela fez, o que ela causa, ou o que alguém causou, ou o que alguém fez. Eu olho assim e digo, meu Deus, como tem gente de mente pequena, gente de mente falida, gente que tem tempo para ficar ali alimentando redes sociais com coisas negativas. Não acrescenta nada, não soma nada, não multiplica talento e está ali desfazendo de quem está acrescentando, de quem está multiplicando e de quem está avançando. E aí essa pessoa que está sendo atacada, que está sendo criticada, que está sendo perseguida, olha para essa pessoa e diz assim: lamento, eu vou continuar caminhando e você vai continuar aí no seu lugarzinho onde você está. É lamentável, não é, gente? Porque infelizmente nem a corda você pode jogar para essa pessoa, porque ela não vai querer pegar, porque é você que está jogando, porque ela queria que outra pessoa jogasse, menos você. Mas Deus confiou o talento a quem tem potencial de multiplicar, porque Ele vai cobrar o resultado. E quem está multiplicando não tem tempo para ficar olhando para quem não multiplica. Essa é a diferença. E aí quando você está torcendo por insucesso, a outra pessoa está torcendo para que você corra perto dele para ter sucesso também. Quando você está pensando negativo, a pessoa está pensando positivo a seu favor e declarando sobre a sua vida que você também vai chegar lá.
Enquanto você está amaldiçoando, essa pessoa está te abençoando. Aí o que é que Deus faz? Não tem jeito. Ela te persegue, você não enxerga. Ela te critica, você não enxerga. Ela fala mal de você, você não ouve. Então, aí você faz tudo ao contrário, como tem que fazer, como minha palavra manda. Eu vou ter que te abençoar mais e mais. Aí aquele que tinha 10 carros, fica com 10 carros, ou ganha mais 10. Aquele que tinha uma casa, passa a ter 5 casas. Está entendendo, gente? Aquele que está ali ministrando a palavra, passa a ministrar em vários lugares. Aquele que Deus levanta, avança. Mas nem o próprio Deus vai levantar uma pessoa que não tem potencial de multiplicar. Desculpa falar, mas eu tenho que ser sincero. Deus não vai pegar você pela mão. O que Ele tinha que fazer por você, Ele já fez. Foi te dar o que Ele mais tem de melhor, que é Ele mesmo. Ele usa você como templo e morada dEle. E aí, se você não é isso, se você não vive isso, se você não acredita nisso, se você não desfruta disso, é porque você está ainda achando que Deus vai olhar para o que você faz. Deus não está aqui para te condenar, Deus está para te salvar. Deus não está aqui para te escravizar, Deus está aqui para te libertar. Deus não está aqui para te amarrar, pelo contrário, Deus está querendo que você avance. Tira essa crentice miserável que te ensinaram de um Deus perverso, de um Deus matador, de um Deus injusto, porque acham que são justos. A justiça, se alguém fez mal a mim, Deus vai passar a mão, vai varrer, vai matar. Tem casamentos que ficam orando um pelo outro para Deus levar. Em vez de mandar Deus trabalhar, Deus salvar, leva esse infeliz. Tem gente que fica orando assim. Deus vai levar tu, infeliz, né? O outro não. Seu trem. Tem gente que fica orando ao contrário, oração de feiticeiro. Onde vocês aprenderam isso, meu Deus do céu? Não funciona. Você ora e não dá certo. Por quê? Porque não funciona, não passa na sua cabeça. Agora comece a mudar e diga: Deus, eu creio no teu poder transformador, no teu poder curador. Pai, trabalhe em mim, muda a minha vida, porque eu preciso ser imagem e semelhança tua de verdade. Eu preciso viver o teu propósito, o teu destino. Sabe quando Satanás destruiu Eva no Éden? Sabe por que ele destruiu? Está lá na Bíblia. Ele disse: agora, se você comer do fruto, Eva, você será semelhante a quem? A Deus. E ela não era semelhante, não? Ela tinha dúvida. A dúvida destrói o ser humano. E ela comeu para ser semelhante. Se ela já era, ela não precisava comer. O problema é que você deixa de acreditar naquilo que você é. E é por isso que essa dúvida destrói você. Eu estou alertando você nessa noite para você entender quem você é de verdade. Você é um depósito, você é um fiel depositário. Deus está morando em você. Levanta esse leão que está dentro, esse Senhor dos senhores, esse Rei dos reis, e começa a viver o sobrenatural de Deus. Começa a declarar sobre a sua casa, começa a declarar sobre os seus negócios, começa a declarar sobre a sua vida. Você nasceu para multiplicar, você nasceu para avançar, você nasceu para prosperar. Não tem esse negócio de enterrar talento. Pega os talentos e desenvolve eles. Vai chegar um momento que Deus vai te cobrar. Primeiro, Ele depositou. Segundo, Ele criou expectativa em você. Terceiro, Ele vai voltar. Deixa eu pular. Esse rapazinho que esconde, gente, não tem jeito. Só que eu olho para a Bíblia e diz assim: até que não tem jeito, e Deus sabe que não tem jeito, Deus dá quando nada um talento. Como Deus é maravilhoso, e as pessoas dizem que Deus é ruim. Pai, o Senhor é a coisa melhor que aconteceu na terra.
Deus dá um. Olha, teu infeliz. Se você fizer 2, com esse 2 você faz 4. Com esse 4 você faz 8. Com esse 8 você faz 16. Com 16 você faz 6, 6, 12. Deixa eu fazer a conta assim, tá? Dá quanto? Eita, 16 mais 16, gente. Vocês fizeram a conta certa. Eu gosto de forçar a mente, mas repetiram. Tá vendo? Tem 10 pessoas aí me incentivando. Então vocês vão multiplicar. As 6 lições que até aqui nós ouvimos. Todos nós somos um depósito, e nesse depósito ele tem uma expectativa. Ele vai voltar, ele vai cobrar. E essa expectativa, o número 1, quebra paralisia. Número 2, procura um modelo, alguém para inspirar, né? E o terceiro, sai da desculpa da religiosidade. Vá trabalhar com o que Deus te deu. 3 lições na primeira parábola e mais 3 lições nessa segunda parábola. Vamos repetir para fixar? Primeiro, nós somos um depósito. Segundo, Deus cria em nós uma expectativa. Terceiro, ele vai voltar. No outro, primeiro, ele é o que? Ele quebra a paralisia. Nós precisamos quebrar essa paralisia. Segundo, procurar um modelo, um exemplo. E terceiro, nós precisamos sair da desculpa da religiosidade. Estava falando agora há pouco. Você já viu aqueles crentes do Ramachai, Achui, Kipalachai? Você já viu? Nada contra. Mas olha esse tipo de igreja. Olha as pessoas que estão nela. Tudo é prova. Deus está me provando. E Deus está me provando. E nada dá certo. E o casamento é destruído. E oração, e monte, e fogo, e toca fogo, e pererê, e queima isso, e queima papel, e oração, e 24 horas, e jejum, e pererê, e bafo de bode porque está jejuando. E por aí vai. Trabalhar não quer trabalhar. É preguiçoso. Às vezes a gente convida alguém para trabalhar na nossa casa. Quando vê é do reteté. Quando é do reteté, não faz nada. Aí eu digo, não, traz um aqui no seja desse reteté aí, pelo amor de Deus. Mas por quê? Por que vão viver assim, gente? Por que escolheram viver assim? Porque aprenderam isso aqui. Essa desculpa da religiosidade aí paralisa. Não produz, não sai da inércia. Eu sei que você já veio de uma dessas igrejas. Eu também já vim. Eu gostava de ver o povo fazendo aviãozinho, panela de pressão. Aí eu olhava para aquilo e disse, Jesus Cristo, será que eu estou fraco na fé? Porque eu não estou sentindo nada. Meu Deus, eu nem me arrepio. Meu pai, eu ficava doido. Saia de lá atribulado. Eu disse, meu pai tem que me converter. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Me converte. Eu achava que eu não tinha espiritualidade nenhuma. Até aprender a palavra. Ainda tinha umas às vezes que eu chegava lá e aí orava por mim. E tinha uns que dava tapa, pá, nas costas. Bater, a unção. Toma, tapa nas costas, tapa na barriga, tapa na cara, empurrava. Eu digo, rapaz. Aí teve uma vez que me empurrou tanto que minha perna estava dura. Eu digo, deixa eu cair logo antes que... Aí eu caí para agradar ela. Estou falando sério. Vocês ficam rindo? É sério. Eu digo, deixa eu cair logo. Aí, irmão, oh glória, Deus está trabalhando. Aí quando nada, aquela que pega em você, que fica rodando com você, para ver se você roda também. E aí você que não roda, quando nada você faz assim, bestão. Oh glória. Aí você fizer assim, ela se anima. Você está entendendo? Aí você olha para a vida falida, sofrida, mendigando, pedindo um a outro. Ô irmão, me ajude. Ô irmã, me ajude. Aí você chama esse tipo de pessoa para orar na sua casa às vezes. Olha o que você tem e ora e profetiza que você vai ir para a bênção, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, que você vai ser próspero. E aí começa a incentivar você que você crescer mais. Aí depois manda mensagem. Oi irmã, tem como você me ajudar, minha irmã? Aí você diz, ô irmão, não tenho não.
Você é infeliz. Eu fui lá, profetizei, entreguei, fiz e aconteci. Aí Deus abençoa, nem olha para minha cara. Eu não sei porque eu estou entrando nisso, falta 5 minutos para eu acabar. Mas é esse povo, desculpa falar, que critica quem está multiplicando, que critica quem está avançando. Então, se você levava na sua casa acreditando que era profeta, não leva mais não. É melhor você levar quem está acima de onde você está, que está vivendo o que você quer viver, porque essa pessoa tem unção de Deus para liberar, para você prosperar. Quem não tem, nunca vai ter unção para prosperar ninguém. Eu nunca acreditei que pessoas que estivessem abaixo e não estivessem pensando, ela tem poder algum para fazer mudar a sua história. Não tem, gente, não tem como. Não tem como. Davi tinha unção de rei, tinha ou não tinha? Mas enquanto ele não sentou no reinado, ele não fez o que ele tinha que fazer. Ele tinha como matar Saul, tinha ou não tinha? Mas ele não matou. Ele só virou rei de fato quando Saul morreu. Então não tem como esse negócio. Às vezes você quer, eu sei que você tem algo na sua vida, mas tudo vai acontecer no tempo de Deus. Isaías 60, 22. O Rodolfo já botou 3 minutos. Rapaz, esse Rodolfo é uma bênção. O mais humilde dos indivíduos se tornará 1000. O menor será uma grande. Bota outra versão aí, nego. Não invente essa versão não. Essa versão aí é perturbada. O pequeno virá a ser 1000. E o menor uma nação. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Então, para você que se achava incapaz, escuta isso. O pequeno se tornará em 1000. O menor em uma nação. Forte ainda, não é nação fracassada. Nação forte. E o Senhor fará isso no tempo. Para que tanta ansiedade? Se o tempo é de Deus. Para que tanta agonia? Se o tempo é de Deus. Eu só preciso acreditar no que Deus já. Cadê os 10? Fez. Não é no que Deus vai fazer, é no que Deus já fez. Você está entendendo? Aí às vezes o abençoado, para não dizer o infeliz, não acredita em nada, mas quer ter resultado. No mínimo a gente tem que acreditar no que Deus já fez. Levante a sua mão. É Ele que me faz crescer. O tempo é dele, a hora é dele, e Ele nunca atrasa. Levante a tua mão, as duas mãos assim, diga assim: Deus está quebrando hoje toda a paralisia na minha vida, todo o medo na minha vida. Eu acredito no que Deus já fez. Eu posso declarar sobre você: o Senhor é que te abençoa, é o Senhor que te prospera, é o Senhor que multiplica. Pastor, e eu faço o quê? Só multiplica o talento que Ele te deu. Multiplica o talento que Ele te deu. Multiplica o talento. Para finalizar, Gênesis 26, 12. Olha lá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu, pode vir os músicos, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Quem trabalha, a semente na terra que Deus lhe pôs,
vai ter o quê? Colheita garantida. Você está entendendo? Se você trabalha na terra que Deus te deu, na terra que Deus te confiou, no lugar que Deus te colocou, a colheita é garantida. Quando foi a colheita de Isaac? No mesmo ano. Porque Isaac semeou e não desistiu. Eu não sei se você já leu esse capítulo de Gênesis, mas toda vez que Isaac cavava poços e encontrava água, via os infelizes e entulhava. Isaac cavava de novo, mas não no mesmo poço, em outro, e aí depois vinha um povo também e entulhava novamente, e ele cavava de novo, e entulhava de novo, e ele cavava e entulhava de novo, até uma hora que ele cavou, e o povo não teve mais como entulhar, desistiu, porque viu quem? Viu a mão de Deus sobre a vida de Isaac, e viu que Isaac era abençoado por Deus. O que foi que fez que Isaac colhesse no mesmo ano? Não parar o talento que Deus tinha confiado a ele. Diga para teu irmão de novo agora bem forte: você nasceu para multiplicar a bênção. Para com essa conversa fiada. Ai, que tá doendo, mamãe. Minha mãe falou, papai falou, me criticaram. Ai. Você está vendo como você é abençoado? Diga assim comigo: eu não serei guiado pelo que as pessoas pensam. Eu serei guiado pelo que Deus pensa de mim. Chega de olhar para as pessoas. Está na hora de você olhar para o que Deus criou em você. E Deus criou em você expectativa. As pessoas podem não esperar nada de você. As pessoas podem olhar para você e dizer: esse daqui não nasceu para ser ninguém. Pode humilhar você, pode criticar você. Mas Deus olha lá de cima e diz: eu confiei talentos. Eu dei a elas o precioso. Eu dei a essas pessoas o meu espírito. Eu dei a essas pessoas a minha presença. Eu dei a essas pessoas um consolador. Eu dei a essas pessoas um amigo fiel. Eu dei a essas pessoas um conselheiro. Eu dei a essas pessoas uma unção poderosa. Eles imporão as mãos sobre os enfermos serão curados. Eles imporão as mãos sobre os demoniados serão livres. Eu dei a essas pessoas a unção que ninguém é capaz de dar. Não estou falando sobre dinheiro, estou falando do que Deus já te deu. Deus já derramou sobre a sua vida uma presença preciosa, maravilhosa. Deus já derramou sobre a sua vida a graça dele, o favor dele. Ele já derramou sobre a sua vida o que você mais precisa, que é uma paz que excede todo entendimento. Está precisando de paz? Pede a ele. Está precisando de milagre? Pede a ele. Está precisando de algo novo? Pede a ele. Está precisando de renovo? Pede a ele. Está tudo aí, é só clamar, é só pedir, é só invocar. Invocar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Deus está falando com você. Derrama a tua presença, derrama a presença do Senhor sobre a sua vida. Se você buscar a ele, diga: Deus vai fazer frutificar. Você não é ramo esterco, você é ramo frutífero. Você vai ter frutos. Chega, Deus não vai cortar você, árvore. Pelo contrário, Ele vai olhar para você e vai dizer: ela tem fruto, ele tem fruto. E os frutos não são maus, os frutos são bons. Os frutos são bons. Deus vai chegar quando cobrar de você. Você vai chegar assim: Pai, aqui ó, o que eu dei para você, o que eu dei para ti. Frutos, árvores, plantou, semente, escolheu. Vai, continua, avança, prospera. Não para por nada, porque você nasceu para multiplicar. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa.